Fala aí pessoal do segundo, beleza? Estamos de volta. Física Frente 2, módulo 7, o assunto agora é translação de espelhos. A palavra translado significa, dentre outras situações, a que interessa para a gente é mudança de posição, ou seja, movimento relativo. Então nós vamos estudar aqui situações em que o espelho se move em relação ao observador. Eu fiz um esqueminha ali, rapidinho assim, para a gente poder levar em consideração algumas coisas. Essa aula aqui é bem jogo rápido mesmo. As informações são bem básicas e eu acho que vocês conseguem acompanhar de forma bem rápida também. A questão é assim, vamos pensar numa situação inicial, olha para cá. O observador está de frente a um espelho a uma distância d. A gente aprendeu aí nas aulas anteriores, a característica da imagem é uma característica de simetria. Se o objeto está a uma distância d do espelho, a imagem vai estar a uma distância d do espelho também. E aí eu estou colocando uma imagem 1, porque qual que é a minha ideia? O observador aqui ficando parado, eu vou deslocar o espelho de uma posição que ele está aqui, ó, nessa linha, para essa daqui. Ou seja, eu estou deslocando o espelho uma distância d. Olha cá. E então tem essa informação, o deslocamento do espelho é d. Nesse caso, nessa nova situação, se o espelho agora está a uma distância 2d do observador, nesse movimento a imagem também vai ter que estar a 2d. Só que, quer dizer, a imagem inicial estava a uma distância total em relação ao objeto de 2d. Agora ela está a uma distância total de 4d. Ou seja, o deslocamento da imagem sempre vai ser em relação ao objeto, ao observador, o dobro do que o espelho desloca. Se o espelho desloca 5 metros, a imagem vai se deslocar 10. Mas tudo isso que eu estou falando, pessoal, em relação ao observador, em relação ao objeto. Nesse caso, essa que é a propriedade principal da nossa aula. Toda vez que houver translado de espelho, a velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do espelho. Guarda essa informação, mas guarda que essa informação é relativa ao objeto. Quer dizer, se eu falar que o observador se aproxima do espelho a uma velocidade v, a imagem também vai se aproximar a uma velocidade v do espelho. Em relação ao espelho, velocidade de observador e de imagem são as mesmas, mas olha o que eu estou dizendo. Em relação ao observador, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Por quê? A gente está tratando de uma situação aqui em que o espelho é que vai se mover em relação ao observador. Então, tudo que você tem que analisar é relativo ao referencial do observador. E a imagem também vai se deslocar e ao mesmo tempo que o espelho desloca. A imagem não espera o espelho deslocar para depois ela deslocar, né? Obviamente. Mas a questão é você lembrar que a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho em relação ao observador. Nesse caso, tem alguns exercícios para a gente levar isso em consideração, mas a maioria desses exercícios desse módulo estão tratando basicamente de questão de simetria. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada no TC, obviamente além das aulas que estão lá no portal, de acordo com o que eu estou explicando aí nos grupos toda vez que eu posto. Certo? Agora, o primeiro exercício é um exercício de verdadeiro ou falso, mas na verdade todas as opções estão incorretas. Certo? A resposta aí é a letra E, porque 1, 2, 3 e 4 são incorretas, mas vamos criticá-las. Olha só. A primeira situação fala que translação de espelho é quando denominamos translação do espelho quando o objeto se move com determinada velocidade em relação ao espelho. Não, isso está errado porque translação de espelho é o espelho que vai se movimentar de acordo ou em relação ao referencial inercial, certo? Então, translação de espelho é movimento do espelho. A número 2 está falsa porque está falando o seguinte, se um observador aproxima do espelho com uma velocidade v, a imagem vai aproximar a uma velocidade 2v do espelho, não é? Em relação ao espelho, imagem de observador e de objeto são as mesmas. Então por isso que a número 2 está errado. Cuidado para não confundir, que a velocidade da imagem é o dobro, mas não em relação ao espelho, é em relação ao observador. Eu falar que a imagem tem o dobro da velocidade do espelho em relação ao observador está correto. A 3 está dizendo o seguinte, que numa associação de espelhos planos, um objeto real conjuga-se sempre uma imagem real. Isso aí, de acordo com o que a gente já viu, a imagem é sempre virtual, né? O item 4 está falso, mas a gente ainda vai falar sobre refração.
nos próximos capítulos, e eu vou mostrar para vocês que refração e reflexão podem acontecer ao mesmo tempo. Portanto, todas estão incorretas. Agora, vamos lá. O exercício número 2 fala o seguinte. Numa situação inicial, o observador está a 120 centímetros de um espelho. Pela simetria, essa imagem inicial também vai estar a 120 do espelho. O exercício fala o seguinte, o espelho vai aproximar 20 centímetros do observador. Então, presta atenção, você estava a 120, aproximou 20, a distância agora é 100. E, obviamente, a distância da imagem vai ser 100, né? Questão de simetria. E a pergunta é, qual é a distância entre objeto e imagem? Total de 200, letra C. Ok? O exercício número 3, eu até coloquei ele aqui no cantinho, ó, porque ele fala exatamente do que está acontecendo aqui. Ó. A resposta é a letra E, que fala que a velocidade da imagem vai ser de afastamento de uma distância de 2D, porque é o seguinte, o espelho se afasta D do objeto, a distância era D, agora é 2D, aí a imagem vai se afastar, ó, a imagem era 2D, ela vira 4D. Então, quando o espelho se afasta D, a imagem sempre vai se afastar o dobro, por isso que a resposta aí é a letra E. Lembrando que esse exercício aí está falando em relação ao objeto. A velocidade e o deslocamento da imagem são sempre o dobro da velocidade de deslocamento do espelho em relação ao objeto ou ao observador. O número 4, bem tranquilo, bem fácil mesmo, fala que um objeto está a 5 metros de um espelho e, por sinal, você já pode concluir também que a imagem está a 5 metros do mesmo espelho e pergunta a distância entre imagem e objeto, vai dar 10 metros, igualzinho aí o número 2, mesma ideia. Já o número 5 fala o seguinte, a princípio eu tenho uma pessoa que está se aproximando com uma velocidade de 1,5 metro em relação ao espelho e nesse momento ele está a 2 metros. Obviamente no mesmo momento, pessoal, a imagem dessa pessoa vai estar a 2 metros, questão de simetria. Só que em relação a esse observador, a velocidade vai ser de 3, por quê? Lembra, ó, cuidado para não confundir, eu estou falando da velocidade da imagem em relação ao observador, não é em relação ao espelho. Dizer que o observador se aproxima do espelho é a mesma coisa de dizer que o observador está parado e o espelho aproximando. Se o observador tivesse parado e o espelho aproximando a 1,5, a velocidade da imagem em relação a esse observador seria o dobro da imagem do espelho, da velocidade do espelho, melhor dizendo. Então, são 3 metros por segundo de velocidade. A resposta é a letra A, beleza? Próximo módulo aí a gente vai falar sobre associação de espelhos, tem uma formulazinha aí para calcular o número de imagens. Até a próxima.